E olha essa história, gente. Uma mulher de 25 anos, ela estava grávida de praticamente 6 meses, né? Só que aconteceu o que não esperava. Ela deu entrada na Santa Casa de Franca na semana passada, ela estava com hemorragia. Bom, 6 meses, de repente ela vê, começa muito sangue, eu vou perder a criança, preciso ir para o hospital. Foi o que ela fez. Ela ficou 4 dias internada, 4 dias internada. E no domingo, ela precisou passar por uma cesárea de urgência. Quer dizer, os médicos viram a situação e falaram, olha, é melhor a gente tentar fazer uma cesárea e mesmo de forma prematura tirar a criança, tirar o bebê. Foi o que fizeram. O bebê então foi caminhado direto para a UTI neonatal, porque o estado de saúde era bem grave, devido aí aos 5 meses, situação prematura, quase 6 meses. E precisou, inclusive, a criança, esse bebê, ser entubado. Os familiares foram proibidos de ver a criança e no dia seguinte, funcionários do hospital chamaram o pessoal lá, a família, e falaram assim, olha, infelizmente, congela só essa imagem um pouquinho, só um pouquinho. E se puder voltar ali, aquela outra imagem. Chamaram a família e falaram assim, olha, o bebê não resistiu e morreu. Isso, obrigado, Gira. Mas o que intriga a família, você conseguiu ver alguma coisa diferente nessa imagem? O que intriga a família é que a criança estava com uma touca. E aí, quando os familiares tiraram essa touca, uma tia percebeu um corte na cabeça. Está vendo ali uns pontinhos ali? São 9 pontos. Como se tivesse cortado e aí vai e faz aquela sutura. Então, que coisa estranha, né? Os pais acusam o hospital de erro médico e procuraram a polícia. A família do bebê falou com o Cidade Alerta, põe no ar. No quarto ainda tudo arrumado. O cômodo estava pronto para receber o pequeno João Miguel, que morreu após o parto. Os pais ainda tentam entender o que aconteceu, em meio à dor, tristeza e luto. Fiquei muito abatida, né? Tem vezes que eu começo a chorar. Aí ele me consola, mas tá difícil. Não entendi, eu tô sentindo que ele não morreu ainda, que ele tá vivo. Graciela, que se recupera da cesárea, estava grávida de 6 meses, quando começou a ter sangramento e procurou o atendimento médico. Ela foi levada para a Santa Casa de Franca. Tava sangrando demais, aí me levou eu pra lá. Aí depois desse sangramento que eles fez a cesárea. Aí isso foi pra mim que era muito arriscado ficar com ele na barriga. Que era perigoso ele morrer dentro da barriga. Ela ficou 4 dias internada. Durante a cesárea no hospital, houve complicações e o bebê foi levado para a UTI. Algumas horas depois, a mãe recebeu a notícia que a criança estava morta. Quando receberam o corpo, ele estava com uma touca na cabeça. Embaixo dela, um corte grande, com 9 pontos no couro cabeludo. Me entregaram ele morto na hora. Eles demoraram a entregar ele. E te falaram antes de te entregar que ele estava morto? Não. Isso foi que ele estava mexendo tudo. Depois que isso foi falar. Umas horas depois que isso foi me entregar que ele estava morto. Eles tinham enrolado ele no cobertorzinho e posto uma touquinha nele. Depois que nós tirou a touca onde ele estava, que nós viu os pontos na cabeça dele. E quando vocês questionaram eles sobre os pontos, o que eles disseram para vocês? Aí eles falaram assim que era normal os pontos. Que ia precisar de costurar a cabecinha dele mesmo. Que era normal o corte. No atestado de óbito, constam como causa da morte síndrome do desconforto respiratório, prematuridade extrema e doença hemorrágica do feto. A família acredita que o corte foi a causa. Foi na hora da cesárea que eles cortou a cabecinha dele. Porque ele estava normal, ele estava mexendo. Aí na hora que ele saiu de lá, que eles tirou ele, eu não senti eu não ouvi nenhum chorinho dele mais, de lá. E vocês chegaram a falar com o médico que fez o parto sobre isso? Aí depois que a gente já estava sabendo que ele tinha falecido, ele entrou no quarto, conversou com ela, falou, né? E falou que na hora da cesárea, cortou a cabecinha, mas que era normal. Que foi superficial, nada demais. Deu hemorragia, porque no atestado de óbito tá que ele deu hemorragia. Então, o corte, sim, foi o que tirou a vida dele.
A mãe conta que o filho foi diagnosticado antes do parto com lábio leporino, uma má formação no céu da boca, mas que nada indicava outro problema. A jovem estava na 4ª gestação e já havia sofrido 2 abortos espontâneos. Ele estava mexendo normal, normalzinho ele estava mexendo. Depois que eles falou para mim que ele só tinha esse probleminha na boca, eu peguei e fiquei mais tranquilo. Aí o médico me mostrou na ultrassom, ele estava perfeitinho, me mostrou até no aparelhinho lá, ele estava perfeitinho. Depois o médico pegou e falou, nós vai fazer cesárea nela correndo. A família, que mora na Pequena Restinga, procurou uma delegacia na cidade vizinha, em Franca, e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai investigar o caso. Se comprovado que houve um erro durante a cesárea, o médico responsável pelo parto e o hospital podem responder por negligência médica. Em nota, a Santa Casa de Franca confirmou que a mãe teve descolamento de placenta e que a criança sofreu tocotraumatismo, trauma em decorrência do trabalho de parto, e que isso é normal em casos de bebês prematuros. O hospital disse ainda que a morte de João Miguel foi por conta da má formação e também da prematuridade extrema. Se fosse só leve, assim de leve, não precisaria de ter dado 9 pontos na cabeça dele. Agora eu quero justiça, né, da Santa Casa, né. Eu não me conformo, eu não queria, sabe, que ele se fosse. Mas é doído, sabe? É doído perder um filho, mas eu quero que a justiça seja feita. Vamos entender alguns pontos aí, né? Bebê com uma situação muito grave, né, de prematuro de 5 para 6 meses. É muito delicado. A mulher teve uma hemorragia, já é uma situação gravíssima. Procuramos o médico para saber sobre isso, né? Com relação ao corte na cabecinha do bebê, fomos inclusive orientados de que o corte, por mais que tenha acontecido, né, não seria a causa da morte. Não seria a causa da morte, isso não causaria a morte da criança. Por outro lado, essa hemorragia, toda essa situação em que essa criança ou esse bebê veio ao mundo numa situação bem traumática e delicada, isso sim trouxe o risco para a criança e ela não resistiu. O que eu entendo, gente, é que assim, às vezes eu acho que os hospitais precisavam ser mais claros com as pessoas, sabe? Precisavam explicar melhor isso, porque fica a família achando que há um erro médico. O hospital, por outro lado, fala assim, olha, já era uma situação de risco, teve um procedimento, mas abriu a cabecinha. Eles falaram o que pode ter havido aí para abrir a cabeça da criança, ou gentil? Ou seja, o procedimento mesmo da hemorragia ou alguma coisa desse, tirar a criança, porque, sinceridade, eu ainda tenho dúvida por que abriu. Por mais que não trouxesse a morte da criança esse machucado na cabeça, né? Mas assim, cria, né, uma situação bastante estranha, vocês não acham? É difícil. E se a família tiver dúvida, procure a ouvidoria do hospital, procure um advogado, busque os direitos e o hospital vai esclarecer. Se não tiver nada, né, nada dentro das condições que já era grave, vai aparecer. Agora, se for outra coisa, né, é o que eu falo, às vezes eu acho que falta mais comunicação entre o hospital e a família, principalmente em situações assim. Vocês não acham, não?